Olá, eu sou o Gilberto Gertner, psicólogo, professor de psicologia da Universidade Positivo, e estou aqui para fazer algumas reflexões com vocês a respeito da pandemia que nos atinge nesse momento e os seus impactos sobre a nossa vida pessoal, né? E, obviamente, sobre a nossa coletividade. Algumas pessoas nesse momento começam a ter sintomas, muitas vezes de ansiedade muito elevada, de depressão e outros desequilíbrios, né, que podem daí se manifestar psicossomaticamente também. Mas enfim, vamos refletir um pouquinho e ver algumas alternativas possíveis para esse momento. Tivemos o freio de mão puxado, daí de uma forma abrupta, né? Embora a gente já estivesse vendo o que estava acontecendo na China, né? Mas estava muito longe, é um país distante, isso foi para a Itália e a Itália foi um caos, né? Está sendo ainda, né? E se espalhou pela Europa e agora nós temos os seus reflexos diretos acontecendo aqui no Brasil, em Curitiba, na nossa cidade, na nossa comunidade, no nosso bairro, né, e muito próximo aí da gente. Então aquilo que era distante agora já está aqui, né? Então nós estamos falando já de um efeito da globalização de uma forma bastante complexa, né, que é a transmissão muito rápida de um vírus como esse. Como a gente lida com isso? É um momento do quê? De incertezas. A primeira coisa que pega é a incerteza. Nós saímos literalmente do controle, perdemos o controle do nosso dia a dia, da nossa situação, do nosso trabalho, né? Isso gera, né, um medo, sem dúvida daí nenhuma, que a gente vai vendo nas mídias as sociais é exacerbado, né? Só se fala nisso hoje, então a gente vai tendo também, além da situação em si, que é uma situação que demanda atenção, cuidado, sem dúvida daí nenhuma, mas também nós precisamos ter um mínimo de equilíbrio para que a gente possa lidar com essa situação e também aprender com ela, né? É uma primeira vez que nós enfrentamos isso de uma forma tão intensa como estamos vivendo agora. Então tem essa questão também do novo, é algo novo. Nós não lidamos com isso ainda dessa forma e com essa intensidade. Precisamos observar bem isso, né? Então, assim, as mídias digitais hoje estão numa intensidade absurda. Então, assim, se você ficar o tempo todo engolindo todas essas informações, né, sem ter um mínimo de filtro, realmente a ansiedade vai crescendo cada vez mais. Alguns vão responder com estado depressivo, né, olhando tudo isso e não conseguindo dar conta, né, isso vai fazendo alterações de comportamento. Isso também se soma ao confinamento, né? Quem pode ficar em casa, porque muitas pessoas continuam trabalhando, né? Mas assim, quem está indo aí para casa, né, vai ter que conviver, né, numa rotina totalmente diferente, vai trabalhar em casa, né? Quem está no seu home office tem que continuar daí trabalhando em casa e vai ter que lidar com essa rotina daí de casa, conviver mais tempo com as pessoas que estão dentro aí da sua casa, que não é uma coisa simples, porque não é uma rotina diária, né? Então hoje, agora, um parênteses aqui, uma brincadeira rápida, aumentam os casos, obviamente, de desentendimento familiar, porque as pessoas ficam muito tempo juntas, né? E tem que achar uma forma de convivência mais harmoniosa. Somado a isso, quem tem filhos, a emoção aumenta ainda mais, né? As crianças todas correndo aí pela casa. Então, nós vamos tendo um nível aí de estresse acentuado, né? E temos que ir nos desacomodando, né, de tudo aquilo que a gente fazia e das formas que nós tínhamos para nos relacionar com a vida, com uma situação imposta. Não sou eu nem você que está escolhendo, a vida nos colocou nesse momento, nesse lugar. Então, assim, eu não tenho muitas escolhas. A escolha que eu tenho, e aí que eu queria abordar com vocês, é a gente poder olhar um pouquinho o que cada um pode fazer, né, no seu universo pessoal e que, sem dúvida, vai refletir também no coletivo, né? Então, pautado nessas questões todas, nós temos que continuar a nossa vida, né? Isso é algo transitório, acho que esse é um ponto fundamental para a gente ter em conta.
É uma situação nova, difícil, estressante, mas vai passar. Tá? Então eu tenho que ter clareza primeiro, porque isso mentalmente é muito importante. Porque quando você entra daí nesse lugar, parece que não tem saída. Tá? É um processo de transição. Então, para que eu possa me estruturar e lidar com esse processo de transição que nós estamos aí vivendo, de dificuldades, sem dúvida nenhuma, e de ameaças, sem dúvida nenhuma, eu preciso ter um mínimo de equilíbrio pessoal. Vou ter que cuidar das minhas relações, que vão estar mais estreitas, vão estar próximas dentro do espaço pessoal de cada um, né, do seu espaço domiciliar, né, e o que advém disso, daí nas relações. Né? Algumas muito bem, outras vão ter muita dificuldade, principalmente quem fica muito pouco tempo em casa. Né? Então, assim, vai ter que mudar toda a história, tem que ter um cuidado muito maior com os outros que estão próximos agora, para que a gente possa se equilibrar minimamente a nível emocional. Ninguém é super mulher nem super homem para passar por esse processo incólume, mas nós podemos minimizar os impactos. Então, algumas sugestões, né? Porque, veja, muita gente vai estar em casa trabalhando, então eu preciso manter, né, o trabalho, vou ter que produzir dentro de um meio que não é o meu espaço de trabalho. Então, todas as questões aqui, ou grande parte delas, são improvisações, né? Para quem trabalha fora vai ter que ficar em casa. Então, veja, alguns cuidados básicos, algumas sugestões aqui, tem muitas coisas a serem feitas, eu vou ser muito breve, né, só para que a gente possa conversar um pouquinho e pensar um pouco sobre isso. Primeiro ponto que eu acho fundamental é a gente poder se observar. Você está atento, percebendo como essa situação está te impactando? Essa é a primeira questão. Como isso bate, como isso pega e como eu respondo? Como eu estou respondendo a isso? Né? Alguns perderam o eixo completamente, né? Outros ainda conseguem lidar um pouco melhor, outras pessoas estão mais daí tranquilas. Né? Lembre que um fator importante é eu cuidar muito das informações. Como eu tenho essa overdose de notícias o tempo todo, né? A mídia traz muitas coisas interessantes, mas traz muita coisa desinteressante também. Se os inputs o tempo todo são negativos, tá, o meu cérebro também vai entender que eu estou numa situação desesperadora e vai responder a isso dessa maneira. A sugestão, então, é que a gente possa equilibrar o tempo que a gente se expõe a essas informações, você não ficar 24 horas ligado nisso, você ter momentos em que você desligue, que você veja outra coisa, na sua casa, assista um filme, leia um livro, até um livro seria uma coisa mais interessante para a gente se descolar um pouquinho das telas, né? Porque em casa você vai exacerbar ainda mais o uso das várias telas aí digitais, o tempo todo você está olhando para alguma coisa que está te trazendo informações, então você poder parar, ler um livro, ter alguns momentos de calma, isso faz muita diferença porque você se reequilibra. Porque se eu fico o tempo todo na aceleração causada pela situação global, pelo clima externo que vai bater em você e que te afeta, queira ou não, eu tenho que reduzir isso, diminuir essa aceleração toda, né? Fisiologicamente, a gente está falando de uma ativação do sistema nervoso neurovegetativo, que é uma ativação simpática. Ou seja, eu estou num processo de aceleração, de contração, né, de movimento que não é só fisiológico, mas é mental também. Tem uma aceleração de pensamentos. E isso tudo, esse momento, né, exacerbado, causa também uma dificuldade de concentração, de atenção, de tomada de decisões, né, e de dificuldade relacional também, porque isso muitas vezes gera uma irritabilidade. Né? Bem, então assim, veja, sugiro primeiro, a gente poder daí trabalhar com a criação de uma rotina mínima em casa, você estruturar uma rotina para que você possa ter os seus momentos de trabalho, seus momentos de interação com seus familiares, tá? Mas você ter os momentos de calma e de tranquilidade com você mesmo. A partir aí do momento que você identifica como você está respondendo, melhor, como
você está sendo impactado e como você está respondendo, você já tem uma autoavaliação de como essa situação está marcando você de uma forma mais incisiva. E aí sugiro assim, as rotinas, estabelecer essas rotinas mínimas, você poder ter um mínimo de movimento físico, que é importante, porque senão eu vou me tensionando, vou enrijecendo, e isso causa dificuldades também a nível emocional, né? E a nível orgânico também, né? Mas assim, você poder ter exercícios de descontração, né? De tirar o excesso de tensão, como coisas muito simples de movimentar ombros, de tensionar um pouquinho mais, inspirando e soltar, expirando. Muito simples. Esse é um exercício muito rápido. Você inspira, elevando o ombro, segura um pouquinho e solta. Num tiro só, você começa a soltar regiões que são mais tensas. Massageia um pouquinho, ombros, nuca, aí etc. Isso não vai resolver os seus problemas todos, mas minimiza um pouco a tensão física, porque a tensão física está diretamente ligada à tensão emocional. Exercícios de alongamento. Alonga um pouquinho, isso tem 500 lugares para você ver exercícios de alongamento, que são muito úteis nesse momento também, como forma de destensionamento. E um fato importantíssimo para a gente é trabalhar a respiração. A modulação e o equilíbrio do sistema neurovegetativo, né, que também afeta diretamente as nossas emoções e as nossas respostas comportamentais, é você poder trabalhar a respiração. Uma técnica bem simples, né, para a gente começar a ter uma ativação parasimpática, ou seja, do ramo do sistema nervoso neurovegetativo que está ligada a relaxamento, a descompressão, a revitalização, é a gente trabalhar uma técnica extremamente simples, que é assim, você inspira em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Segurou um pouquinho, solta o ar em 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 4 tempos para encher, dá uma paradinha com os pulmões cheios, solta em 6 tempos. Com isso, eu vou fazendo uma desaceleração gradual, né? É muito simples, uma coisa muito simples. Outro ponto importante é você parar alguns minutos para um trabalhinho de introspecção. Quem conhece alguma técnica aí de meditação, ela cabe muito bem nesse momento, tá? Porque você fica com você equilibra as suas emoções e traz clareza para o seu pensamento. E algo muito importante que você vai precisar hoje também, melhora a sua atenção. Veja, são coisas absolutamente simples. Quem não conhece nenhuma técnicazinha aí de meditação, uma coisa simples assim, você pode sentar daí num lugar que seja razoavelmente confortável e relativamente silencioso, porque estamos falando de um universo diferente hoje, né? A casa hoje pode se tornar um lugar bastante complicado, falo pelas pessoas todas dentro, e quem está com crianças, as emoções são amplificadas. Senta um pouquinho, coluna o mais reto possível, fecha os olhos por alguns instantes e deixa a consciência só na entrada e na saída do ar. Acompanha a entrada do ar, segura um pouquinho, acompanha a saída do ar, segura um pouquinho. Você pode inclusive usar esses 4 tempos que a gente conversou, segura um pouquinho e solta o ar em 6 tempos. Tá? São coisas muito simples, mas assim, o mais importante é a gente estar atento para a gente mesmo, a gente está percebendo como nós estamos respondendo a essa situação e a gente poder começar a tomar posse das respostas que nós estamos dando para o mundo. E o que a gente tem de construtivo e de ganho aqui? Solidariedade, que é fundamental daí nesse momento, empatia, compaixão e principalmente a gente perceber que a gente não está sozinho daí nesse mundo, né? Que esse movimento todo é um grande ensinamento para a gente perceber como nós somos pequenos dentro dessa estrutura toda e como nós não temos um controle efetivo sobre a nossa vida. Então, esse é um ponto importante de ensinamento aí para a gente. Hoje nós temos que ampliar muito mais a nossa solidariedade, ajudar quem está precisando daí nesse momento. Eu não posso me encapsular apavorado. Eu preciso perceber quem precisa aí de ajuda agora. E muitas vezes sou eu que estou precisando aí de ajuda mesmo, eu preciso de autoajuda. Então esses cuidados são fundamentais até para você poder cuidar melhor do outro também, dar mais atenção para as outras pessoas.
Então, eu creio que esse é um ponto fundamental, né, para a gente estar daí atento. É um momento de reflexão, de mudança existencial, de desacomodação, e nós temos que aprender. Gente, é um momento fundamental de aprendizado. O que eu estou daí levando com isso? Eu não estou mais numa ilha. Tá? O mundo me afeta. Então nós estamos falando aqui de interconectividade. Nós dependemos uns dos outros, né? Então eu creio que isso é uma hora da gente refletir muito, né? Porque muitas vezes nós nos colocamos existencialmente, né, como detentores aí do poder ou da situação, e realmente não é bem assim. Nós somos muito mais instáveis e muito mais sujeitos ao meio externo, né, de uma forma intensa. Então, refletir um pouquinho sobre isso, criar suas rotinas, trabalhar um pouquinho aí de respiração, de alongamento, né, de movimento, um pouquinho de concentração, aí de meditação e algum trabalhinho aí de relaxamento que vocês têm acesso aí na web, 500 técnicas aí diferentes. Se cuide, se observe, dê conta do seu momento, não queira sair dele porque não tem alternativa, né? E muitas vezes eu estou sempre querendo fazer, mudar, transformar, agora eu preciso viver. O que a vida está nos colocando está inteiro nisso. Lidar com isso e ver o que isso vai ficar de aprendizado daqui para frente aí na minha vida. Um grande abraço a todos e dentro aí do possível vamos tocar a nossa vida e torná-la o mais agradável possível dentro das nossas possibilidades. Até mais.